Fala, rapaziada aqui do canal, chegando para mais um vídeo nessa segunda-feira, falando sobre substituto de Richard Rios, hein? Vários nomes pipocando aí na imprensa, mas o Palmeiras tem pressa e o torcedor já está, pelo que eu estou acompanhando nas redes sociais, nas resenhas com os meus amigos palmeirenses, todo mundo já tá ansioso. Meu Deus do céu, palmeirense é uma coisa para ser explicada, hein? Puta que pariu, tá todo mundo maluco já da cabeça. Quem vai vir pro lugar do Rios? Meu Deus, quem será o nome? O Palmeiras tá sondando esse. Ah, jornalista tal disse esse. Outro informou esse. Calma, vamos ter calma, embora o momento não seja de calma. Afinal de contas, eu acho que o Palmeiras deveria seguir o exemplo do Botafogo. O próprio Abel disse ontem na coletiva, o ideal é você saber que vai perder um jogador e se antecipar e fazer uma contratação. Nesse caso, ele deu aquela moral pro Lucas Evangelista, que chegou do Red Bull Bragantino, fez um ótimo jogo contra a equipe do Atlético Mineiro na vitória do Palmeiras ontem no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro, mas o próprio Abel disse que o Palmeiras vai buscar um outro jogador com uma outra característica essa que é bem parecida ou similar ao que o Richard Rios oferecia para o time do Palmeiras. E hoje surgiram vários nomes, né? Eu elenquei aqui 3, dei uma apurada aqui rapidamente, afinal de contas, tô gravando esse vídeo num horário um pouco acima, daqui a pouco tem programa no Futeboteco, mas não poderia deixar de vir aqui no meu canal que fala sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras citar esses 3 nomes que foram ventilados hoje na imprensa internacional e imprensa nacional como possíveis substitutos para Richard Rios no Verdão. E o primeiro deles, antes disso, claro, pedir o like para vocês, deixarem o like aqui no canal, se inscreverem se não são inscritos e, claro, compartilhem o conteúdo com seus amigos palmeirenses, faça o meu canal chegar até mais palmeirenses pra gente criar aquela comunidade forte aqui, aquela comunidade que todo mundo debate em alto nível. A live ontem foi muito boa, por mais que eu tenha tomado um bloco aí do YouTube por conta da música que eu usei. Achei que estava isenta de direitos autorais, não estava. Eu já tirei ela ali da abertura, vou procurar outra. Mas é isso, vamos formar uma comunidade forte aqui para falar sobre o Palmeiras. Vocês vão gostar bastante. Demorou? E claro, deixa aquele hypar no vídeo para engajar bastante o conteúdo. Então vamos lá, gente. Primeiro nome que foi sondado e eu já deixo aqui de antemão, tá? É o cara que, assim, eu lembro quando o Palmeiras sondou ele em 2021, ele chegou a assistir jogos do Palmeiras no Allianz Parque. É um jogador que, assim, acerta meio de campo, tá? Acerta meio de campo. E só antecipando, segunda-feira passada eu fiz um vídeo aqui reagindo aos melhores lances do Nardoni, jogador do Racing, volante, que pode tanto fazer a 5 como a 8. E o vídeo foi bem, teve um grande alcance, muitos comentários legais, pessoas que cobrem o futebol argentino até comentando aqui e tal. Eu tomei um outro bloco por conta dos lances que eu usei, deveria ter ido pausando e tal, deixei rolando o lance inteiro, acabei perdendo a monetização desse vídeo de bobeira, que foi um vídeo que teve grande alcance aqui, mas o que eu queria falar é que, segundo o Gustavo Soler, que é um cara que eu confio muito, grande setorista, pra mim um dos melhores do Palmeiras hoje, ele garantiu na live do canal Tá Lá Dentro aqui no YouTube que o Nardoni, o Palmeiras não procurou o Nardoni. Por quê? Porque o Palmeiras quer um volante, um meio campista, digamos assim, né? O Palmeiras quer um 8/10, um camisa 8 construtor, um camisa 8 que arme o jogo de trás, que não deixe essa incumbência apenas com o Maurício, por exemplo, que divida a armação do meio de campo, a cadência, enfim, o controle do jogo com a bola no pé. O Palmeiras quer um jogador com essas características, que eram algumas das características que o Richard Rios tinha, né? De ser o cara que conseguia pisar na bola, dar um drible, clarear uma jogada, embora muitas vezes a gente pegou um pouco no pé do Rios, ele deu motivo, mas ele vinha jogando muito bem esse ano, sobretudo no Mundial, acabou sendo vendido. O Palmeiras está com caixa cheio, além da premiação do Mundial, tem também o dinheiro da venda do Richard Rios, né? Cerca de 70%, então o Palmeiras ficou com 136 milhões aí, porque o jogador tinha algumas fatias, Flamengo, Guarani, enfim. Já foi, não passou ainda pelos exames, mas a venda já está sacramentada. E o Palmeiras hoje surgiram nomes ventilados a ele, né? E o primeiro deles é esse aqui, ó.
que eu gosto muito, já deixo aqui de antemão. É o meu preferido dos três aqui que a gente vai falar rapidamente. Palmeiras mira Otávio após saída de Richard Rios. Meia deve deixar o Al Nassr, diz jornal. Meia está fora da pré-temporada por decisão do treinador Jorge Jesus e não deve seguir no clube saudita. Vamos tentar entender aqui rapidamente. Deixa eu diminuir para vocês lerem junto comigo. Com a iminente transferência de Richard Rios para o Benfica, o Palmeiras já se movimenta no mercado para preencher a lacuna no meio-campo. Um dos nomes que entrou no radar do clube alviverde é o do meio Otávio, de 29 anos, atualmente no Al Nassr da Arábia Saudita, mas fora dos planos do técnico Jorge Jesus, segundo o jornal português O Jogo, um dos maiores jornais de Portugal. O Otávio, que inclusive começou no Internacional aqui no futebol brasileiro, a revelação do Santa Cruz, jogou no Inter, não começou no Inter, começou no Santa Cruz, jogou no Inter, e depois rodou pela Europa, fez boas temporadas pelo Porto, até ser comprado por 60 milhões de euros pelo Al Nassr. Otávio não foi relacionado para a pré-temporada do Al Nassr na Europa e, segundo informações divulgadas pela imprensa portuguesa, a decisão do treinador teria sido por ordem técnica. No entanto, pesa também um desentendimento entre os dois durante a Supercopa Saudita de 2024, que teria acelerado seu afastamento do elenco principal. Sem espaço no time onde atua também Cristiano Ronaldo, Otávio é considerado um ativo valioso no mercado do futebol árabe. Ele foi contratado em 2023 junto ao Porto por cerca de 60 milhões de euros, à época aproximadamente 318 milhões de reais. E ainda tem mercado no Oriente Médio. Clubes como o Al Ahly e Al-Qadisiyah também demonstraram interesses recentes no atleta, mas o staff do jogador estuda com atenção a possibilidade de um retorno ao futebol sul-americano. E aí que entra. Apesar do alto salário, o Palmeiras analisa uma composição financeira viável com o Al Nassr, que quer liberar o atleta e abrir espaço na folha salarial para novas contratações. Uma negociação por empréstimo com opção de compra também não está descartada. Cara, eu iria nesse jogador aqui, tá? Por mais que ele tenha 29 anos, beirando os 30, mas é um cara de dinamismo, de ótimo passe, ótima condução de jogo, arremate de média distância, tem uma visão de jogo muito boa. E olha isso aqui, gente. Abri aqui no SofaScore o mapa de calor do cara, velho. Não é um jogador tão alto, tá? Não é um jogador tão alto, 1,71m, franzino, sabe? Formiguinha. O cara tá em todo lugar no meio de campo, carimbando todas as jogadas. É o estilo de jogador que a gente precisa. O Lucas Evangelista, ele tem um pouco essa condição? Tem. Mas o Otávio tem muito mais. Muito mais. O Palmeiras talvez perca na questão de altura, de ganhar a segunda bola no alto e tudo mais. Vai mudar um pouco a característica do meio de campo do Palmeiras. Mas aí cabe ao nosso treinador, que ganha 3 milhões de reais por mês, fazer um estilo de jogo que privilegie as características dos seus jogadores, que é o que a gente tanto pede aqui do Abel, e que ontem contra o Atlético Mineiro a gente viu um time trabalhando a bola mais por dentro, que era necessário, né? O Palmeiras criando mais por dentro. Olha isso aqui, gente. Mapa de calor do cidadão. Todos os lugares do campo, o Otávio percorre. Arma muito o time de trás, tem uma excelente condução de bola. Vou colocar aqui alguns lances para vocês verem, vou deixar silenciado aqui. Espero que esse aqui não bloqueie a monetização do vídeo, porque é rápido, é um vídeo de 30 segundos, mas que demonstra um pouco assim, deixa aquele gostinho de como o Otávio joga. Ó, cabeça erguida, toma, cruzamento pro Cristiano Ronaldo. Aí, passe de primeira na saída. Já armando o contra-ataque, cabeça erguida, passe por dentro. Dominou girando, já saindo do marcador, cabeça erguida. Mais um passe de primeira, dominou, tocou. Já limpando a marcação. Cara, eu tava vendo uns lances dele aqui, não vou colocar óbvio, mas, cara, muito bom jogador. Aqui com o Malcolm, né, do Al Hilal. Muito bom jogador, gente. Muito bom jogador mesmo. Muito bom jogador mesmo, assim. Dos três que a gente vai falar aqui, pra mim é o melhor. Teve números tímidos nessa temporada 24-25, né? 40 jogos, 1 gol e 8 assistências. 8 assistências para um camisa 8 é muita coisa. É muita coisa. Na temporada anterior, 44 jogos, 11 gols e 7 assistências. Ele que jogou várias temporadas pelo Porto. Como eu disse aqui, surgiu na base do Santa Cruz, depois foi para a base do Inter. Jogou no Internacional, 2013 e 2014, eu lembro dele.
E logo depois ele foi pro futebol português e fez uma trajetória muito boa pelo Porto. Chegou a jogar na seleção portuguesa, foi convocado para a Copa do Mundo de 2022. E é um ótimo jogador, assim. Para mim, é o típico jogador que chegaria, se o Palmeiras entende dessas características semelhantes ao Rios, acredito ser um nome muito bom nesse momento, que poderia chegar e jogar. O jogador pronto, como o Botafogo fez. Perdeu o Gregory, tudo bem, Felipe, o Botafogo é SAF e tudo mais. Cara, mas o Palmeiras tem as condições muito parecidas com as do Botafogo, hoje, financeiramente falando, para fazer uma contratação desse quilate. É isso que eu tô falando. Perderam o Gregory, já trouxeram o Danilo. Espero que a busca pelo substituto do Rios não se torne uma novela. Nós temos competições aí batendo a porta. Temos um mata-mata contra o Corinthians já daqui 12 dias. Então não pode. A diretoria do Palmeiras tá ciente. O Barros falou sobre isso na entrevista que ele deu para o André Hernan na sexta-feira. Então o Palmeiras tem que agir rápido no mercado. Os 3 nomes, esse é o meu preferido, tá? Mas os 3 nomes são muito bons. O segundo nome é esse aqui, ó. Cara, não sei se vocês assistiram os jogos do Monterrey no Mundial, mas esse cidadão aqui me chamou muita atenção, tá? Nelson de Ossa é o nome da fera. Nelson de Ossa. O marketing esportivo aqui, o site até destaca que ele foi um grande nome do Monterrey no Mundial, né? Nelson de Ossa se destacou no Mundial de Clubes e despertou o interesse do Verdão para substituir o Rios. O Palmeiras segue ativo no mercado de transferência após a contratação do ponto esquerda Ramon Sosa, que jogou bem ontem, entrou bem no segundo tempo. Agora o clube mira o volante colombiano Nelson de Ossa, atualmente no Monterrey, para substituir Richard Rios, vendido recentemente ao Benfica. De acordo com o jornalista Pipe Sierra, o Verdão prepara uma proposta de 16 milhões de dólares, aproximadamente 87 milhões de reais, ao clube mexicano para assegurar a contratação do atleta de 24 anos. De Ossa ganhou destaque ao atuar pelo Monterrey no Mundial de Clubes, onde participou de 4 partidas, sendo titular em 3 e marcou um gol. Além disso, foi o jogador com mais desarmes na temporada 2024-2025 no Campeonato Mexicano. Olha isso. E é um cara, gente, canhoto, um trator, velho. Tem uma ótima estatura, bate de fora da área, abriu o cidadão, mete o sapato na criança. Muito bom jogador. Pé de ferro, sabe? Cabeça erguida também, tem qualidade no passe. Não é tão intenso quanto o Otávio. Talvez nem tanto quanto o Richard Rios, nesse sentido de fazer o box-to-box, mas é um cara que preenche bem o meio campo. Tem uma boa estatura, então o Palmeiras já ganharia nesse sentido. Daria pra jogar ele o Aníbal, ele o Emiliano. Enfim, acho um ótimo nome também pro Palmeiras buscar. O porém é que ele foi contratado recentemente. Na temporada, o volante disputou 48 jogos, anotou 9 gols e distribuiu 3 assistências. Na última temporada, foi peça fundamental na conquista da CONCACAF Champions Cup 2024, desempenho que levou o Monterrey a investir 6 milhões de dólares, cerca de 33,3 milhões de reais, para contratá-lo junto ao Pachuca. Revelado pelo Atlético Huila da Colômbia, De Ossa ganhou projeção no Atlético Nacional antes de se transferir para o futebol mexicano. Sua performance sólida despertou o interesse do Palmeiras, que busca reforçar o meio-campo para o restante da temporada. Eu acho um jogador muito bom. Aqui o mapa de calor. E tem uma idade boa, tá? Mais novo que o Otávio, que já tá beirando os 30. O De Ossa tem apenas 25 anos. 1,85 m, como eu falei, tem uma ótima estatura. Canhoto. E por um valor aí mais barato, talvez, do que o Al Nassr vai pedir pelo Otávio. Imagino que o Al Nassr vai pedir um pouco mais da metade do que pagou pelo Otávio, né? Pagou 60 milhões de euros, talvez por 30 milhões. Aí não faz sentido, né? Você vender o Rios por 30 e comprar o Otávio por 30. Aí qual é a sua margem de lucro, né? Pensando na questão financeira. Eu tô cagando pra margem de lucro. Eu quero um jogador bom vestindo a camisa do meu time e ajudando o meu time a ser campeão, a ganhar jogos e tudo mais. Agora, a diretoria provavelmente vai pensar nisso, de guardar um restante da grana que investiu, que ganhou do Richard Rios. E o De Ossa é um jogador, uma ótima oportunidade. O que pesa, como eu falei, é que ele chegou agora, né? Chegou agora do Pachuca. Então, talvez o Palmeiras possa encontrar uma dificuldade, mas assim,
É um jogador que também mira futebol europeu, até pela idade, já tem uns 25 anos aí, mas vê com bons olhos, segundo o jornalista Piero Serra aqui, que o futebol brasileiro pode ser sim uma grande vitrine para ele, assim como foi para o Richard Rios. E o último nome, gente, que foi até comentado aqui pelo grande Paulo Vinícius Coelho, PVC, é Marcel Ruiz, jogador do Toluca, companheiro do Luan, ex-Palmeiras. O Palmeiras mira a contratação do mexicano Marcel Ruiz para a vaga de Richard Rios, que está de saída para o Benfica, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho. A informação que eu tenho é do Marcel Ruiz, 24 anos, 8 partidas pela seleção mexicana, está no Toluca. É um jogador de visão de jogo, de qualidade na saída, projeção de Copa do Mundo no ano que vem, mas se vai contratar é outro problema, disse o PVC. Segundo o PVC, o Verdão também tem outros nomes no radar, aí ele fala aqui do que a gente já falou do Otávio. E assim, analisando rapidamente o Marcel, cara, eu gostei, tá? Eu gostei. É um cara também de boa estatura, preenche bem meio campo, é jovem, pé direito, é um valor que cabe no orçamento do Palmeiras hoje também, e é um jogador, assim, me chamou a atenção dele o dinamismo. É que não dá pra reagir aqui, cara, senão eu me ferro com o YouTube, mas é um jogador, busquem aí pra vocês verem, assistam uma partida inteira dele, ou uns melhores momentos com muitos lances. É um cara de muito dinamismo. Visão de jogo, é o 8/10 que o Palmeiras mapeou no mercado, que é esse jogador. Acho que esses 3 nomes estão de bom tamanho, na minha opinião. Mas, repito aqui, eu iria no Otávio, acho que é uma bola mais certa. É um jogador mais experiente, acho que chegaria e arrumaria a meia cancha palmeirense. Aí tem os prós e contras, né? A gente tem que saber balancear e chegar no denominador comum. O Otávio já tem 30 anos. Talvez venha com um salário mais alto do que Marcel e o Nelson de Osso. Então, o Palmeiras provavelmente vai avalizar isso. E nesse momento, acho que o mais próximo talvez aí seja justamente o Marcel, que é um jogador que o Palmeiras demonstrou interesse forte. Outras fontes brasileiras também já estão citando, o nosso palestra também citou o interesse forte do Palmeiras nesse nome. O fato é que, repito aqui, e compartilharei com vocês essa opinião, temos que ir rapidamente no mercado, gente. Não podemos deixar virar uma novela esses nomes, não podemos ficar abrindo, não, o Palmeiras está interessado em fulano de tal, está interessado em ciclano de tal. Tudo bem, a diretoria tem que trabalhar com parcimônia, tem que ir numa bola certa, ter várias garantias ali de que o jogador vai chegar pronto e jogar, mas não pode deixar virar uma novela, não pode. No máximo essa semana, essa questão já tem que estar definida. Já tem que estar definida, Felipe, mas tem a burocracia financeira e tudo mais, o convencimento do jogador não é assim que se faz. Eu sei, eu entendo, não sou aqui nenhum idiota para não saber como funciona o modus operandi do futebol, mas... Repito, Palmeiras não pode deixar se arrastar essa situação. Não pode. Estamos já caminhando para agosto. Temos Libertadores, temos Copa do Brasil para disputar. E o substituto do Rios seria uma peça fundamental nesse time do Abel Ferreira. Quero saber a opinião de vocês. Qual dos 3 vocês preferem? Otávio, De Ossa ou Marcel? Ou outro nome? Sugiram aqui outro nome. Talvez eu não tenha pego aqui a informação, não vi alguma notícia que saiu, pintou um novo nome no momento que eu tô gravando aqui. Comenta aqui embaixo um outro nome que você gostaria de ver vestindo a camisa 8 do Palmeiras e que seria um bom substituto pro Rios. Demorou? A gente vai se falando, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, hype o conteúdo para espalhar aqui no YouTube e ajudar o algoritmo do canal, e é isso. Nos vemos rapidamente no próximo vídeo aqui. Demorou? Avante palestra sempre e alô diretoria, vamos contratar, hein? Precisamos de um camisa 8. Valeu!